Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Muito bem, ótima terça-feira para você. Está começando o Papo de Esporte com as principais notícias do dia, então, e também desta segunda-feira, que teve bola rolando. O Flamengo entrou em campo e goleou o Madureira, que era até então o único time invicto na competição. O rubro-negro teve uma atuação de gala, especialmente no primeiro tempo, e venceu por 5-1, com 2 gols de Gabigol, que poderia ter feito um hat-trick, não fosse um erro de arbitragem, que impediu o que seria no jogo o primeiro gol do Flamengo. O erro não mudou o resultado e o Flamengo conseguiu ainda uma vitória elástica em Volta Redonda. Reassumiu a liderança do Campeonato Carioca e praticamente assegurou sua vaga na semifinal. O Fluminense entra em campo hoje contra o Macaé. A bola rola também no estádio Raulino de Oliveira, às 9h35 da noite. E hoje é dia de Libertadores, tem São Lourenço e Santos pelo jogo de ida da terceira fase. A primeira partida acontece no estádio Nuevo Gasômetro, na Argentina. Na fase anterior, o São Lourenço eliminou a Universidade de Chile. Depois de amargar um mau momento, os argentinos chegam para enfrentar o Peixe depois de 2 vitórias seguidas no Campeonato Nacional. Já o Santos passou pelo Deportivo Lara na segunda fase e volta a disputar uma partida oficial após exatas 3 semanas sem entrar em campo. Nesse tempo, o elenco alvinegro ficou concentrado em Atibaia e fez diversos treinos em 2 períodos, uma espécie de intertemporada, já que o Paulistão está paralisado. O duelo de volta entre Santos e São Lourenço está marcado para o próximo dia 13, no Mané Garrincha, em Brasília. Por conta da pandemia de coronavírus, o estado de São Paulo está proibido de receber jogos. Quem avançar se garante na fase de grupos da Libertadores. E amanhã tem Copa do Brasil para o Vasco da Gama. E o Vasco vai até a pequena cidade de Tombos, com população estimada de 10 mil habitantes, para encarar o Tombense. No entanto, por mais que a maioria das pessoas possa não ter ouvido falar da cidade que fica na zona da Mata Mineira, o nome do clube tem se tornado cada dia mais conhecido no cenário do futebol nacional. Atual vice-campeão mineiro, o Gavião Carcará tem 106 anos de fundação, mas apenas 22 como equipe profissional. Mesmo assim, esse pequeno pedaço de história é suficiente para mostrar a ascensão de um clube que já aprontou tanto em âmbito estadual quanto na Copa do Brasil. Quando entrar em campo no Almeidão, a partir das 9h30 da noite, o Vasco vai enfrentar uma equipe bem treinada e que costuma crescer jogando em casa. Essa será a 4ª vez em que o clube mineiro disputará a Copa do Brasil. Nas edições de 14, 16 e 19, aparições modestas, avançando no máximo até a segunda fase. A melhor participação foi justamente há 2 anos, quando o time surpreendeu e eliminou o Sport com um inapelável 3-0 no Almeidão pela primeira fase. Posteriormente, o alvirrubro caiu para o Botafogo da Paraíba na disputa de pênaltis. Vasco então tem um jogo aí complicado pela frente diante do Tombense pela Copa do Brasil. Falando sobre seleção brasileira, o meia-atacante Felipe Coutinho, do Barcelona, vai ter recuperação controlada e bem cuidadosa. Depois do atleta passar por mais cirurgia, nesta segunda em Belo Horizonte, o médico da comissão da seleção de Tite, Rodrigo Lasmar, foi realista sobre as chances de retorno do jogador para a Copa América de junho e julho. Lasmar, que é médico do Atlético Mineiro, não fez previsão sobre o retorno do jogador brasileiro de 28 anos, mas antecipou uma péssima notícia para Tite e os torcedores do Barcelona. Ele adiantou que não haverá tempo de recuperação para a Copa América. Coutinho foi operado nesta segunda e ainda vai ficar mais alguns dias no procedimento pós-operatório na capital mineira. Depois, segue para o Rio de Janeiro, onde continua a sua recuperação. E a última de hoje é no futebol espanhol. Finalizada a 29ª rodada do campeonato, com vitória do Barcelona nos últimos minutos sobre o Valladolid. Na segunda-feira, confirmou-se o que vinha sendo desenhado nas últimas rodadas. O líder Atlético de Madrid, em queda, viu sua vantagem desmoronar e já tem na cola a equipe catalã e o seu maior rival Real Madrid.
Os comandados de Simeone, que tiveram um aproveitamento de 87,7% nos 19 primeiros jogos, apenas uma derrota e 2 empates, chegaram a abrir 10 pontos de vantagem na liderança. Mas a recente sequência ruim deu margem para que o Barça reduzisse para 1 ponto e o Real para 3 a distância. Com um clássico entre os dois maiores vencedores do torneio no próximo domingo, a reta final promete fortes emoções. Faltam 9 jogos para cada equipe disputar. Há também na 35ª rodada um confronto direto entre Barcelona e Atlético no Camp Nou. Ou seja, além dos colchoneiros, a equipe dirigida por Ronald Koeman também depende apenas de suas forças para chegar ao título. O Real Madrid não consegue mais arrancar pontos do time de Simeone, mas já fez isso nos 2 jogos realizados. Venceu um e empatou outro. Emoção até o fim no futebol espanhol. E eu volto amanhã, quarta-feira, com muito mais por aqui. Faço também o convite para você ir no nosso canal no YouTube, Papo de Esporte. Pesquisa aí, assista aos nossos vídeos, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu demais, pessoal! Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas.